O que você quer ser quando crescer? Provavelmente essa é uma pergunta que te fizeram muito quando você era criança ou adolescente. E normalmente as pessoas respondem essa pergunta com médico, astronauta, professor, só que o que você diria se alguém respondesse com serial killer? E o caso que eu vou contar hoje é sobre um homem lá na China que tinha esse sonho desde a sua adolescência e que infelizmente se tornou realidade. Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, eu sou a Kemi. Bem-vindos de volta ao Cafezinho Investigativo, canal aqui do YouTube em que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia. Não se esqueçam de se inscrever no canal, porque eu posto vídeos todas as terças-feiras ao meio-dia e também de assistir todos os vídeos da playlist, porque não fazer uma maratona enquanto vocês tomam um cafezinho da tarde comigo. E como sempre, eu deixo de aviso no começo do vídeo que o Cafezinho Investigativo trata de temas que podem ser perturbadores para algumas pessoas, então fica a seu critério continuar. O ano é 2001, na República Popular da China, que também é o país mais populoso do mundo e com certeza ainda tem casos aí que nunca ninguém ouviu falar desse lado do mundo. As autoridades do condado de Pinyu, e desculpa se eu estiver pronunciando errado os nomes desse vídeo, estavam recebendo um número anormal de casos de desaparecimento, mais especificamente de adolescentes entre os seus 16 e 17 anos. Na época, os recursos de investigação eram muito mais primitivos, digamos assim, do que os recursos que nós temos hoje em dia, então acabava que muitos desses casos não levavam a nenhum suspeito, sem contar os múltiplos casos em que a polícia acabou descartando a possibilidade de desaparecimento por terceiros, por falar, são meninos adolescentes novos, devem ter fugido de casa. Só que em 2003, a quantidade de casos se intensificaram, o que começou a deixar a população e a polícia muito preocupados, e no total foram 11 adolescentes que já estavam desaparecidos no espaço de tempo de 3 meses. A polícia ainda não estava nem perto de descobrir quem era o responsável, se é que era um mesmo responsável por todos esses desaparecimentos, e assim, eles tinham medo que tivesse aí um assassino em série à solta. E os pais estavam desesperados, não deixavam os filhos saírem sozinhos nas ruas, e os professores ficavam aconselhando que alunos de ensino médio, ensino fundamental, não saíssem da escola sem estar acompanhados de outro amigo. E esse terror continuou até novembro de 2003, quando um jovem adolescente chegou na delegacia acompanhado de seus pais, dando um relato assustador para a polícia, dizendo que ele quase perdeu a sua vida nas mãos de um homem com um cortador de macarrão. E durante o tempo que ele foi mantido meio que de cativeiro, esse homem tinha revelado para o menino que ele já tinha dado fim a mais de 17 meninos adolescentes, assim como ele, e revelou até os nomes das vítimas. E muitos desses eram os nomes dos meninos que realmente estavam desaparecidos ali naquele condado. Após essa revelação, começa a investigação que levaria à eventual prisão do notório assassino em série chinês Huang Yong. Huang Yong, que eu vou chamar apenas de Huang, ele nasceu lá na China em 1974, no condado de Pinyu, província de Honan. Ele era filho de um fazendeiro que criava porcos e ele tinha mais 2 outros irmãos. E dentro da família, ele já era visto como uma pessoa um pouco deslocada, tímida e na dele. Não se sabe muito sobre a infância do Huang, a não ser que ele morava numa área rural lá da China e que os pais dele não tinham lá muito dinheiro. Mas segundo uma história que o próprio Huang Yong contou, ele disse que quando ele tinha aí uns 12, 13 anos, ele foi para um festival que estava tendo uma exibição de filmes ao ar livre, pelo que eu entendi. Uma feira no templo que acontecia, e a cidade dele era muito pequena, então era tipo o evento da cidade no momento, e ele compareceu lá com os pais. E no dia estava passando um filme de terror exatamente sobre um serial killer. Se eu não me engano, era um filme chinês, então eu não tenho uma boa tradução do título do filme, mas provavelmente não era um filme adequado para uma pessoa da idade dele naquela época. Mas eu acho que podemos concordar que todos nós já assistimos pelo menos alguma coisa que não era adequada para nossa idade na época, e nem por isso esse evento mudou a nossa vida. Talvez nos deixasse com medo por uma semaninha assim, beleza, mas... Só que pro pequeno Huang Yong, esse filme mudou o destino dele, e o destino também de várias outras pessoas que se tornariam suas vítimas. Aos olhos do jovem Huang Yong, ele achava esse conceito de ser um A em série, eu vou falar A em série, assim, para tentar burlar as censuras aqui do site,
muito legal. Ele achava que o protagonista parecia legal e descolado e tudo mais. E a partir daquele momento, ele decidiu que seguiria os passos desse protagonista do filme e gostaria de se tornar um A em série também. Então esse se tornou o sonho de infância dele, o que você gostaria de ser quando crescer. Nos anos que se seguiram, o Hwang Young teve uma vida bem normal e teve vários trabalhos diferentes que não incluíam esse sonho estranho dele, que não incluíam crimes no geral. Em 1990, o Hwang Young se formou na Union High School, que ficava ali no condado de Pinyu, onde ele morava. E apesar dele parecer um estudante normal, que não fazia nada de errado, ele abertamente idolatrava as em série. E muitas vezes, quando ele tinha que fazer, assim, trabalhos, ele escrevia sobre o tópico. E os relatos da sua juventude dizem que ele gostava muito de filmes de terror e filmes que falavam sobre o assunto, e falava abertamente sobre esse ser um desejo dele do futuro, que quando ele tivesse a chance, ele gostaria de se tornar meio que um criminoso, digamos assim. E honestamente eu não sei se as pessoas se preocuparam, eu acho que na época também não tinha muito esse negócio de, sei lá, levar para a terapia. Não existe muita informação sobre a reação dos professores e os pais dele sobre esses desejos de infância. E aí eu diria que desde que ele se formou, então assim, por 9 anos até os anos 2000, ele foi fazendo vários trabalhos diferentes. Parece que ele trabalhou também como engenheiro de som por um tempo, aí depois ele foi trabalhar num lugar de construção com o tio dele, depois ele foi virar, né, voltou a morar com os pais para se tornar agricultor como eles. Apesar de ter uma vida bem normal, né, foram 9 anos sem fazer nada de errado, ele ainda mantinha esses pensamentos de adolescência bem sombrios na cabeça dele, especialmente porque ele morava numa área rural e não existia a tecnologia que a gente tem hoje em dia. Então diziam que ele era muito solitário, que ele não tinha muitos amigos e que ele ficava muito tempo em casa sozinho com seus pensamentos. Então ele passou sua vida toda aguardando uma brecha para que ele pudesse agir sobre os seus impulsos sinistros, digamos assim, e esse dia finalmente chegou no verão de 2001. Nessa época ele tinha 26 anos e os pais dele e os irmãos se mudaram da casa onde todos moravam para outra cidade, deixando o Hwang Young sozinho lá na casa dele para trabalhar, morar sozinho pela primeira vez na vida. E mais tarde ele literalmente disse o seguinte: tudo que ele podia pensar era: finalmente as condições estão favoráveis para botar meu plano em ação. Mas uma coisa importante que vocês precisam saber é que o Hwang não era um homem muito grande. Pelo contrário, os relatos dizem que ele tinha aí 1,70 m e também ele era bem magrinho. Então, apesar de ele ter essa vontade de, assim, dar um fim em outras pessoas, ele não tinha certeza se teria a força física o suficiente para ter sucesso nisso. Então, ele estava procurando formas ou ferramentas que pudessem ajudar ele a concretizar esse objetivo, digamos assim, burlando a censura do site, que tivesse 100% de eficácia e que ninguém ia conseguir fugir e contar para a polícia. Então ele ficou com essa ideia na cabeça, pensando em soluções, logo depois dos pais se mudarem da casa. Um dia, no outono, o Hwang estava sozinho e aí, de repente, ele viu a máquina de cortar macarrão que a família dele tinha na casa dele, jogada aí em algum cômodo. Eu realmente procurei na internet várias fotos de cortadores de macarrão e parece que existem vários modelos diferentes. Eu não estava conseguindo visualizar, né, como é que era essa máquina quando eu estava lendo sobre a história, mas encontrei uma foto que dizem ser a própria máquina de macarrão do Hwang Young e meu querido editor vai colocar na tela aqui para vocês. Eu acho que algumas casas lá na China tinham esse aparelho de fazer macarrão caseiro, porque é um alimento bem consumido lá no país, então muitas famílias deviam ter. E assim, consistia de uma máquina acoplada a o que parecia ser, sei lá, o que eu posso dizer? Uma tábua. Então você colocava o macarrão cru lá e fazia os cortes. Eu acho que é isso. Ele olhou para essa máquina e teve um pensamento que ninguém em sã consciência teria, que é: nossa, essa é a ferramenta perfeita para pessoas. Ele até se deitou lá nessa tábua da máquina para ver se uma pessoa caberia lá, ele reparou que cabia, ele fez uns testes e decidiu que seria a sua ferramenta de escolha para finalmente se tornar um A em série. Então ele acabou bolando um plano extremamente elaborado, porque como ele decidiu
que, né, mataria as pessoas com uma máquina de macarrão, ele não ia conseguir ficar transportando ela para vários lugares, então ele teria que atrair pessoas para sua casa, fazer elas deitarem na tábua e assim, né, prendê-las lá para fazer o que ele quisesse. Então ele começou uma sequência de reformas na máquina de macarrão. Primeiro, ele trocou a tábua que já tinha lá para uma tábua maior, para que coubesse melhor outro ser humano. Também deu uma boa limpada, porque estava cheio de poeira, e pintou de verde para parecer uma coisa diferente de uma máquina de cortar macarrão. Então o seu plano era atrair pessoas para sua casa, fazer elas deitarem nessa máquina de cortar macarrão disfarçada, prender os braços e as pernas, e ele falava que se a pessoa conseguisse sair da máquina, ele daria dinheiro para elas. É sério, era isso mesmo. Só que em vez de dar dinheiro, né, a gente sabe que ele usava essa oportunidade para dar um fim nelas. Segundo o próprio Hwang Yeon, num interrogatório com a polícia, ele disse que as pessoas sempre se acham muito espertas. Então, se elas fossem desafiadas a fazer, assim, um joguinho que não parecesse muito difícil em troca de dinheiro, a maioria delas não, sim, teria um ego inflado o suficiente para topar. Isso porque as pessoas iam gostar de provar que elas realmente são inteligentes, esse tipo de coisa. E ele acabou chamando essa máquina de Smart Trojan, ou seria assim, cavalo de Troia inteligente, porque ele falou que era um nome que era misterioso o suficiente para causar curiosidade nas pessoas, mas também não era estranho, assim, não era creepy. Era um nome que não levantava medo ou suspeitas e soava como um desafio mesmo, como um jogo. Parece uma ideia ridícula e que ninguém cairia, mas muitas pessoas caíram sim, mais especificamente, pelo menos, né, 17 pessoas. E agora eu vou contar pra vocês como ele conseguiu atrair essas vítimas pra sua casa e como a 18ª vítima conseguiu escapar com vida e levar essa história pra polícia. Ele já tinha selecionado sua ferramenta de escolha e agora tudo que ele precisava era de uma primeira vítima. Como eu contei antes, ele passou a vida toda sonhando com esse momento, então ele teve muito tempo de pensar quem ele gostaria de sacrificar, digamos assim. E muitos as em série escolhem um tipo específico de vítima, né? Sejam idosos, crianças, mulheres, dependendo das suas vivências e fantasias malignas. O Hwang Yeon descartou de cara crianças porque ele falou que seriam vítimas muito fáceis e que nem teriam chance de sobreviver, digamos assim. Só que ele também descartou mulheres por uma lógica bizarra que ele criou na cabeça dele, dizendo que não seriam oponentes páreos para ele. Isso mesmo que vocês estão ouvindo, a masculinidade tóxica chegou até mesmo aos as em série, porque ele falou que as outras pessoas iam achar ele muito covarde de ir atrás de mulheres. Não sei. Ele tinha uma lógica na cabeça dele. Mas homens adultos provavelmente seriam mais fortes que ele, por ser um homem muito pequeno e provavelmente iam conseguir escapar. Então ele optou por meninos adolescentes. Então, segundo ele, meninos adolescentes seriam fracos o suficiente para ele conseguir, né, acabar com eles. E também eles iam gostar de se provar se eles fossem desafiados. Porque eles seriam muito inocentes ainda para saber que se um estranho chega em você falando você quer fazer um desafio em troco de dinheiro, isso é uma coisa esquisita e você não deveria aceitar. Então ele realmente pensou muito a respeito. É um dos crimes mais premeditados que eu já contei aqui. No dia seguinte, após ele ter montado o Smart Trojan, ele foi até a cidade procurar sua primeira vítima e ele foi em vários locais onde adolescentes normalmente frequentam, tipo lan houses, cinemas, fliperamas, essas coisas, e ele finalmente encontrou a sua primeira vítima depois de um dia inteiro de busca, que era um menino de 15 anos, estudante do ensino fundamental. E eu vou chamar todas as vítimas por números, não porque eu quero desumanizar elas, mas porque a maioria das fontes falavam ou nomes diferentes ou não citavam os nomes dos meninos, porque parece que lá na China citar o nome das vítimas pode ser meio desrespeitoso, então eu aprendi isso nesse caso e eu vou respeitar. O Hwang enganou ele falando que se ele fosse para sua casa naquele dia, ele daria dinheiro suficiente para financiar os estudos desse menino de 15 anos, e ele acabou aceitando. Talvez porque os adolescentes naquela época eram mais inocentes, talvez porque esse menino realmente precisava do dinheiro, ou o Hwang realmente tinha uma boa lábia. Talvez todas as opções assim. A essa altura, o sol já estava se pondo e os dois estavam lá na casa do Hwang, quando o Hwang aponta pro Smart Trojan e ele fala pro menino 1: este é um jogo que pode testar o quão rápida é a capacidade de reação de uma pessoa.
Pra não deixar o menino 1 muito suspeito, o próprio Juan deitou na máquina de cortar macarrão disfarçada e demonstrou como seria ali o desafio que ele estava propondo. E aí o menino 1 realmente deitou lá, o Juan realmente amarrou ali os braços e as pernas do menino. E quando ele estava perfeitamente amarrado na tábua, o Juan veio com um pedaço de tecido branco e acabou o estrangulando e tirando sua vida. O ataque foi super rápido, bem premeditado mesmo, mas em poucos minutos o Juan Yong tinha concretizado seu sonho de infância, que era de uma pessoa. E naquele momento ele contou para a polícia que teve uma sensação muito grande de alegria, de realização, digamos assim, mas também de muito medo, porque por incrível que pareça, ele não tinha pensado muito bem o que ele faria com a cena do crime, o que ele faria depois. Ele começou a se desesperar pensando onde ele possivelmente poderia esconder o corpo do menino 1, e ele chegou na conclusão que a melhor solução seria cavar uma cova ali no quintal dele mesmo e colocar os restos dele dentro desse buraco. E ele pensou em colocar o buraco perto de um banheiro externo que ele tinha na casa dele, porque se os vizinhos ou se alguém sentisse um cheiro, ia ser menos suspeito, digamos assim. Então ele colocou o menino num saco de adubo, enterrou ele lá no quintal da casa dele, pegou as roupas dele e queimou. Como eu contei, ele tinha muito medo de ser descoberto, ele queria realizar os seus mas ele não queria ser pego pela polícia, então ele esperou ali longos meses, se eu não me engano, 1 ano, ele esperou 1 ano para realizar esse ato novamente, porque ele realmente queria se tornar um A em série e fazer isso muitas outras vezes para ganhar experiência, segundo as próprias palavras dele. Então ele só foi fazer uma segunda vítima 1 ano depois, no verão de 2002, quando ele encontrou um rapaz ali numa lan house jogando videogames. Ele chegou nele oferecendo ajudas, perguntando sobre técnicas de jogo, e segundo o próprio Juan, ele contou para a polícia que achou o menino uma presa fácil porque ele era ruim em videogames ou algo assim, sei lá, a lógica dele era muito estranha, mas funcionava, e ele deu um fim a esse menino 2 de uma forma similar ao menino 1, e a partir desse momento ele começou a tomar ainda mais gosto pelos crimes. Ele ainda queria se tornar os personagens de filmes que ele assistia, que ele idolatrava, e ele sentia que ele ainda não estava nesse grau de agilidade. Então ele continuou procurando vítimas. Então no começo de 2003 ele já fez 3 novas vítimas, porque ele estava ficando cada vez mais ousado e mais confiante. O menino 3, ele deu um fim da mesma forma que os 2 primeiros, e depois ele foi ainda mais ousado e chamou para casa dele 2 meninos ao mesmo tempo, que eram amigos. Então vai ser o menino 4 e o 5. Como ele tinha medo de um deles escapar e contar para a polícia enquanto ele tá se livrando do outro, ele desenvolveu novos métodos. Então ele chamou esses 2 meninos para beber na casa dele, e ele deu altos drinks, misturou várias coisas nas bebidas deles, que acabaram apagando de tão bêbados. Então eles não ofereceram nenhum tipo de resistência quando o Juan chegou com um pano e estrangulou. Ele não sabia disso na hora, mas esse ataque em específico das vítimas 4 e 5 seria decisivo para que a polícia conseguisse encontrar ele depois. Como vocês podem ver, ele estava muito mais confiante, então ele teve uma ideia muito esquisita, que quando ele estava enterrando os meninos 4 e 5, ele teve uma brilhante ideia lá na cabeça dele de cortar uma das mãos do menino 4 ou do menino 5 e enviar para um homem que ele tinha algumas desavenças. Existia um homem que trabalhou com o Juan antes mesmo dele virar criminoso, e os dois tiveram alguns problemas no trabalho que não são especificados. Então ele teve a ideia de mandar essa mão, uma carta de ameaça pedindo uma recompensa em dinheiro, pedindo dinheiro para o homem, e deixou ali na frente da loja do homem que ele tinha desavenças lá num saco. Ele pediu uma quantia de 500 won de dinheiro na carta, mas na verdade ele não tinha interesse em pegar esse dinheiro. Ele sabia que se ele marcasse um local pro homem dar esse dinheiro para ele, que provavelmente ele chamaria a polícia e ele seria preso. Mas ele também estava fazendo isso porque ele queria apenas deixar o homem com medo. Era uma coisa mais de vingança do que, assim, ele queria conseguir
dinheiro fácil. Obviamente, o homem que ele ameaçou chamou a polícia e quando eles chegaram lá e começaram a investigação, eles não encontraram nenhum tipo de digital no saco onde foi colocada a mão e a caligrafia da carta não era a mesma caligrafia do Juan. Então, de fato, não tinha como a polícia ligar o Juan a essa ameaça e eles continuaram sem suspeitos nesse caso. Obviamente, quando a polícia foi chamada para investigar lá o local, várias pessoas ficaram na frente da loja, né? E uma delas foi o próprio Juan Yong, que ele queria ver nesse momento da polícia não conseguindo resolver a investigação. Tem muitos criminosos que realmente voltam para a cena do crime porque eles gostam dessa sensação de poder e tudo mais. E depois desse momento, ele foi ganhando cada vez mais confiança no que ele estava fazendo e ele foi ficando cada vez mais ousado. Como ele viu que a polícia não estava nem perto de resolver os crimes que ele cometeu, ele foi cometendo cada vez mais crimes em uma janela de tempo menor. Então, ele fez 11 vítimas em um espaço de tempo de apenas 3 meses. Só que quando ele estava levando a 11ª vítima para sua casa, aconteceu um evento que o fez refletir muito e mudaria todo o curso da sua jornada como criminoso. Quando ele estava no ponto de ônibus lá, já com a vítima 11, esperando o ônibus para levar o menino para sua casa, uma mulher passou lá no ponto de ônibus desesperada, falando que o filho dela tinha desaparecido e perguntando para várias pessoas se elas tinham visto. E ela chegou até a perguntar para o próprio Juan se ele tinha visto o filho dela e quando ele olhou para o cartaz que ela estava segurando, era na verdade o menino 4, que era um daqueles 2 meninos que foram atacados juntos, embebedados na casa dele. Obviamente ele não confessou o crime naquele momento, mas a partir daí ele já começou a meio que refletir, pesou na cabeça dele. É como se ele finalmente tivesse sentido algum tipo de emoção ou arrependimento por toda a dor que ele causou, não só às vítimas, mas às famílias deles, como se ele não soubesse antes que essa era a consequência do que ele estava fazendo. De qualquer forma, ele levou a 11ª vítima para sua casa, estrangulou o menino de qualquer jeito e enterrou no seu quintal, como ele fazia todas as vezes. Mas a partir dali, ele contou para a polícia que ele começou a ter muita dificuldade de dormir, então ele tinha insônia, tomava 3 a 4 pílulas para dormir por noite e continuou fazendo o que ele sempre fazia até a 17ª vítima, que ele disse o seguinte para os repórteres que entrevistaram ele depois quando ele foi pego. Os entrevistadores perguntaram o que ele sentiu quando se livrou da 17ª vítima e ele falou: "Dominei completamente a técnica de matar, mas aí estou cansado e não quero mais fazer isso. Naquela época, minha mente de repente começou a mudar. Para praticar técnicas de muitas pessoas. Eu queria me render, mas eu não tinha coragem. Então, eu queria enfrentar a realidade, mas queria pensar numa maneira de usar uma pessoa para me denunciar pelos crimes que eu cometi. Poderia ser melhor dessa forma." E finalmente apareceu a 18ª vítima do caso, né, que foi a única que conseguiu escapar com vida, que nós chamaremos de Zhang, que não é o nome real dele. Naquela época, a polícia já estava desesperada com a quantidade de desaparecimentos que estavam acontecendo na cidade, não conseguiam encontrar um único suspeito e existia uma pressão enorme para eles começarem algum tipo de investigação mais profunda. Eles não estavam fazendo nenhum progresso até que um menino de 16 anos entrou na delegacia juntamente com os seus pais, e no caso era o Zhang Lei, que é o nome falso que a gente está usando, de 16 anos que eu falei antes, que tinha uma história arrepiante para contar. Na época, esse Zhang aí não parecia ser um rebelde, ou ele era tipo um adolescente meio delinquente. Então, quando ele apareceu no hospital com várias feridas e contando uma história muito que parecia mirabolante, falando que ele tinha sido sequestrado e mantido refém por vários dias, no começo a polícia não quis levar a sério, porque achou que ele estivesse mentindo, mas como batia muito com as descrições dos outros desaparecidos, assim, era um menino adolescente, tinha sido raptado, também falou que tinham outras vítimas, aí eles começaram a levar a sério e chamaram ele para a delegacia. Existem algumas versões diferentes para o que aconteceu com o Zhang naquele período, naquela semana de horror. A maioria delas fala que o Juan encontrou esse menino numa lan house, como ele normalmente fazia, e ofereceu dinheiro em troca dele tentar fazer o desafio lá do Smart Trojan.
Tudo aconteceu da mesma forma que todas as 17 vítimas antes dele. Ele chegou na casa do Juan, eles passaram um tempo juntos, e aí ele finalmente deitou no Smart Trojan e ficou preso lá. Só que aí, quando o Juan tava lá, pegou o tecido pra estrangular ele, alguma coisa o impediu e ele soltou. Ele soltou os braços do Zan. O Juan, então, começa a fazer uma coisa que ele nunca tinha feito antes, que é meio que desabafar pro Zan tudo que ele tinha feito. Ele falou de todas as outras vítimas, a forma com qual ele matou elas, começou a citar o nome dessas outras vítimas, e no começo o Zan não estava nem acreditando que ele realmente tinha feito tudo isso. Só que com o tempo ele foi ouvindo os nomes das outras possíveis vítimas e viu que batia exatamente com o nome dos desaparecidos da época. E a esse ponto, o Zan achava que o Juan com certeza ia acabar matando ele também, então ele começou a suplicar pela sua vida. Então ele falou uma coisa que parece que tocou um pouco o coração do Juan Young, que ele falou: por favor, me deixe ir embora, se você fizer isso eu vou cuidar de você quando você for mais velho. E a gente sabe que o Juan já estava meio abalado lá, porque ele tinha visto a mãe de uma das vítimas, e ele também parecia estar cansando dessa vida de criminoso. Então parece que ele começou a chorar e acabou soltando o Zan. Tudo que o Zan relatou foi que ele ficou preso num quartinho por alguns dias, eu acho que uns 4 dias, se eu não me engano, e o Juan não estava querendo deixar ele embora porque ele sabia que se ele liberasse o menino, com certeza ele ia contar para a polícia, ele com certeza seria preso. Ele ainda estava com medo das consequências das suas ações, mas ao mesmo tempo ele não queria se livrar desse menino. É como se ele realmente tivesse tocado ali o coração já fragilizado do Juan. E durante esses dias parece que o Zan até ficou doente por um tempo, e o Juan até se deu o trabalho de sair de casa, comprar remédio para ele. Então não se sabe, como vocês podem ver, por todo o resto da história, o Juan Young tem umas ideias que não parecem fazer muito sentido, ele tem uma lógica própria que funcionava dentro da cabeça dele, e por algum motivo, esse menino em especial, sei lá, tocou o coração dele, e ele tava cuidando, né, do menino até o momento que ele se sentisse, não sei o que ele deveria fazer. Depois de uns 4, 5 dias, ele acabou liberando o Juan pra voltar pra casa. Então ele, sei lá, só abriu a porta e falou: vai. Como se ele não tivesse mais medo da polícia, ou sei lá, se ele confiou realmente nesse menino. Não se sabe o que se passou na cabeça dele. E o Zan, na verdade, foi muito inteligente, porque ele pensou o seguinte: se ele fosse direto da casa do Juan pra delegacia, talvez o Juan estivesse observando ele no caminho e acabasse matando ele. O Zan sabia que tinha que fazer o Juan Young confiar nele, né? Que ele não ia contar pra polícia, que ele não ia delatar o que aconteceu. Então ele acabou indo pra casa de um amigo dele, e ele ficou lá por 2 dias, se eu não me engano, esperando, sei lá, ele tava paranoico, achando que o Juan tava ali olhando ele de fora da casa, que se ele delatasse os crimes do Juan, que ele seria. Então ele esperou 2 dias, e depois disso ele foi pro hospital e foi pra delegacia com seus pais contar toda a história. Logo em seguida, o Juan foi preso e obviamente condenado à pena de morte pelo assassinato de 17 pessoas, pelo menos, e a idade das vítimas era entre 15 a 22 anos, mas muitos acreditam que podem ter sido ainda mais pessoas, então era possível que ele tivesse matado aí 25 ou mais pessoas. Esse caso é muito interessante para algumas pessoas lá. Não, peraí. Esse caso é muito interessante exatamente porque pessoas que se tornam as em série é porque aconteceu algum evento na vida deles, algum evento traumático, ou tiveram uma criação de uma infância difícil. Não se sabe como foi a criação desse menino especificamente, mas pelo que ele contou para as pessoas, o Juan Young, é que ele só sempre teve esse sonho. Quando surgiu esse sonho para ele, ele falou que queria se tornar um. Então, é muito diferente de outros casos que eu já vi. Não vi nada igual. E também é estranho pelo fato de que a polícia não estava nem perto de pegar um culpado. Então, talvez se ele não tivesse raptado o Zan naquele momento, ou se ele tivesse, né, dado um fim nele e decidisse parar de cometer outros crimes, ele provavelmente nunca seria pego. É quase como se ele quisesse
que a polícia o pegasse. E algumas pessoas acreditam que é porque a consciência dele realmente pesou depois da 17ª vítima. Mas antes da sua morte, ele acabou dando várias entrevistas pra mídia, falando das suas motivações, a vida que ele viveu. E uma das perguntas que fizeram pra ele, naquela época em que ele foi preso, foi: quais são os seus planos pro futuro? E ele falou o seguinte: eu não posso falar sobre o futuro. O crime que eu cometi é um crime capital, não há dúvidas disso. Todos têm seus próprios sonhos. Espero que ninguém siga o meu caminho. O preço é muito alto. E essa foi a história de um dos serial killers mais notórios lá da China. Se vocês acharam esse caso interessante, assistam os meus outros vídeos da playlist do canal. Tem um dos primeiros vídeos que eu criei do Cafezinho Investigativo, que ainda tá no meu outro canal pessoal, que se chama Luísa Kemi, foi sobre um dos primeiros serial killers na Coreia do Sul. Se vocês tiverem interesse em ver esse vídeo, eu recomendo ele aqui do lado ou aqui em cima. E obrigado por assistir. Apesar de ser 4 horas depois de que eu comecei a gravar o vídeo, eu fiz outro café pra enganar vocês, então eu posso falar agora no final. E se vocês tiverem medo de dormir de noite, mantenham-se cafeinados.